Tem alguns complementos no canal, né? Eu vi um argumento sobre a questão da competitividade de novo, né? Sempre esse tema. E o pessoal falando assim, ah, não, porque como você vê, por exemplo, dois não quer, dois não brigam, né? Só que isso é meio fake. É meio fake, porque como é que eles dizem eventualmente dois não quer, dois não brigam? Mas aí que tá, quem não desejou a briga antes fui eu. Eu sou o primeiro a não ter desejado a briga. Então não. Principalmente se você for na questão de tema de filhos espirituais, eu não fui o primeiro a trabalhar com isso, então. Estranho, né? Então, eu não fui o primeiro a trazer o tema à baila. Ou pelo menos se trouxe, não trouxe necessariamente para conflitar contra alguém, nada disso. Mas até onde eu sei, até onde eu lembro, eu não fui o primeiro. E entre vários outros temas. Eu não fui o primeiro a conflitar. E outra, aquela coisa, às vezes também tem a questão da luta contra o mal, né? Mas assim, de qualquer forma, eu não fui o primeiro. Seja lá em relação, na época de igreja, eu não fui o primeiro a, a atacar, como também, posteriormente, em vários outros temas eu também não fui o primeiro. E pior, talvez até em todos os temas eu não tenha sido o primeiro, na verdade. De qualquer forma, algumas coisas, se eventualmente não eram ali ataques contra mim ou alguma coisa, não quer dizer que eu também não poderia opinar e tal. Então não necessariamente era um ataque também, né? Às vezes era só uma opinião sobre um determinado tema. Mas aí, de novo, tem a questão ali da luta contra o mal. Ou mesmo que, vamos supor, então, mesmo que a pessoa não seja exatamente tão maldosa assim, não quer dizer que eu também não pudesse corrigir a opinião, né? Mas não necessariamente eu fui brandindo alguma coisa para atacar uma pessoa. Então, não concordo aí. Né? Nem numa situação em que eu tivesse, entre aspas, atacado, não foi bem assim. Né? Existem outras. Existem outros cálculos nessa jogada aí, existem outras interpretações e outras circunstâncias que têm que ser avaliadas. Mas o fato é que, na grande maioria dos temas, eu não fui eu que iniciei os debates, não fui eu que trouxe os argumentos. E não fui eu que trouxe as acusações. Principalmente, até porque elas eram acusações contra mim. Então, aí que tá, quando um não quer, dois não brigam, mas eu acho que vocês têm que demonstrar isso nas atitudes de vocês. O que eu vejo de perseguição na internet, provavelmente com alguma. Bom, no final eu sempre posso estar errado, mas com alguma participação mesmo da igreja, então né, os argumentos que eu vejo na internet, as proposições, as propostas de argumentos contra mim que eu vejo na internet, sejam provocativos ou sejam um pouco mais sérios, demonstram, na verdade, o interesse das pessoas em me atacar. Não fui eu que cheguei, vamos dizer, brandindo e tentando aí comparar forças, né? Comparar não, quem é mais forte, quem tem mais sabedoria, não. Sempre vindo aqui, como eu falei, eu não lancei os ataques e quando eu venho aqui é para me defender. Ultimamente é para me defender. Então não tem essa não. Nesse primeiro ponto. Então, como é que é? Quando um não quer, dois não brigam. Bom, primeiro que essa foi uma frase que eu usei, vocês estão tentando inverter. Mas é aquela coisa, se for assim, demonstrem nas atitudes que vocês não estão tentando brigar. Não é o que eu estou verificando. Notadamente em série de internet. Principalmente na internet, não é isso que eu verifico. A impressão que passa é que as pessoas querem, vamos dizer, ficar brigando contra mim, sei lá por quê. Mas é aquela coisa, sempre. Eu aqui na minha postura, sempre evitando competitividade, mas a luta contra o mal eventualmente tem que ser feita. Não sou tão exagerado a ponto de dizer que isso tem que ser feito o tempo inteiro, mas tem que ser feito em algum momento. Né? Então é isso. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, eu vi sobre a questão do açúcar, eu acho que ela foi mal interpretada até. A questão do açúcar espiritual, já vi esse comentário sobre a questão, não, mas como se ali a instituição, a igreja tivesse me dado açúcar. Isso é mentira. Isso é mentira. Então, porque em relação ao açúcar espiritual, cada pessoa tem, se ela desejar, assim, manifestar. E às vezes até sem necessariamente possuir uma fé muito clara. Então, eu mesmo, quando ateu, na verdade eu já tinha açúcar. Então, o conceito de açúcar espiritual, claro que não necessariamente com essa palavra, né? O conceito de mansidão, melhor dizendo, entre outros conceitos análogos, eu já desenvolvi sozinho, né? Claro que com eventualmente outras influências de arte, com outras influências dos meios de comunicação, né? Televisão, internet, computador, enfim, videogame, tá? Esses conceitos ajudaram a formar, vamos dizer, a formatar o conceito de mansidão. Claro que não que seja uma coisa tão quadradinha assim, mas ajudaram a me desenvolver nesse sentido. Então, quer dizer,
Não, a igreja nem foi vamos dizer, a estrutura ou a instituição inicial que me sugeriu esse conceito. Na verdade, nem a Bíblia, porque como eu já tinha desenvolvido isso na minha personalidade, a Bíblia veio apenas a confirmar, só que foi muito importante, porque era a Bíblia falando. Né? Então, primeiro e segundo ponto. Num terceiro aspecto, a igreja sim, também um pouco ajudou nisso. Talvez eu não diria tanto no sentido de confirmação do conceito, acho que a igreja não ajudou muito nisso. Talvez muito pouco. Com alguns ensinamentos, claro, mas eu acho que ela não reforçou suficientemente a tranquilidade espiritual como um objetivo a ser atingido, né? Ou mesmo como um instrumento para relacionamento com outras pessoas e tudo mais. Ou mesmo para com Deus, né? Enfim, independente. Então, sobre a questão do açúcar espiritual, não, eu desenvolvi sozinho. A Bíblia confirmou. A igreja não reiterou isso na minha visão como deveria. Não que precisasse, mas a igreja não foi muito... não reforçou isso, na minha visão, do jeito que deveria. Né? Acho que até muito aquém. Mas a igreja permitiu espaço para que eu eventualmente manifestasse. Então isso é o fato. Ela não ampliou o conceito no sentido de que ela não inflou isso. Inflar aqui no bom sentido, não inflar no sentido de algo fake, mas inflar no sentido de encher. Ela não encheu esse conceito. Mas ela permitiu que fosse reiterado. Ela tinha instrumentos a nível de trabalho, né, a nível de voluntariado, a nível ministerial, para que o conceito fosse divulgado. Então isso a igreja fez. Ela não trabalhou conceitualmente, em termos conceituais, não. Tanto que depois é interessante, porque veja, olha só isso. Né? Agora analisando, o próprio ocultismo, não sei se é exatamente o ocultismo, mas pessoas que eu entendo que não são lá muito boas, que argumentam, que até lutam contra o mal, mas às vezes elas também ali são meio más e fazem manifestações erradas. Né? Você veja que eles mesmos estavam defendendo ali a mansidão um tempo atrás, até acho que no começo do ano passado, eu tinha lido na internet, num vídeo, era um poeminha, né, falando ali sobre a questão da mansidão, que a mansidão é moral, que a mansidão é humana, que todos teriam mansidão, né, que é algo meio fake, né. E daí eu fui paulatinamente, ali nesse poeminha, né, paulatinamente dizendo onde que estava, às vezes se não errado, incompleto, né, às vezes as frases eram genéricas, elas não estavam necessariamente erradas. Tá, ok, só que daí ou seja, eles estavam defendendo a mansidão. Só porque eles queriam que eu tivesse dito, eles queriam passar a impressão de que eu tivesse, não, só eu tenho mansidão, só eu sou gostoso, só eu tenho açúcar, né? Como se os outros também não pudessem aplicar, mas eu acho que isso, dependendo da sociedade, é relativo. É só isso que eu falei, né? E dependendo da pessoa também, claro, dependendo das individualidades de cada qual. Aí eles dizem isso, aí depois vão lá e me criticam, entre aspas, em algumas exposições da internet aí, algumas pessoas que eu entendo que não fazem análise totalmente correta, e daí criticando a questão do corno manso, né? Dizendo que eu não sou ali tão ofensivo de repente, ou tão agressivo contra pessoas que eventualmente são maldosas, como se isso fosse, e pessoas que de alguma forma me machucaram. Né? Se bem que é uma armadilha para a questão da traição, né? Mas eu trabalhava com outro conceito. Eu já falei isso em outro vídeo, eu acho. Não vou falar agora. Mas eles trabalhando com a crítica da mansidão, mas alguns meses antes eles estavam dizendo que a mansidão era uma coisa boa. E que eu não era o único a manifestá-la. E depois faz a crítica inversa, quer dizer, estranho. Né? Dizendo como se a mansidão fosse algo ruim. Né? Ou daí vai dizer, não, mas a mansidão é só algo ruim para as pessoas que eventualmente foram traídas. Não, mas é aí que tá. Eu posso ser manso e posso criticar as traições que eventualmente eu recebi. Que para mim não seriam exatamente traições, seriam injustiças e deslealdades. Mas, assim, trocando em miúdos não, mas... como é que eu posso dizer? Comparando, fazendo uma comparação, usando uma palavra genérica de uma maneira um pouco mais corriqueira, sem pensar muito, eu poderia chamar de traição, o que eventualmente eu enfrentei. Então, quer dizer, são essas situações. Então, mas só para resumir, são 4 pontos esse vídeo, né? Na questão na questão do açúcar, né? Então, peraí, eu desenvolvi esse conceito sozinho, já desde que eu era ateu. Não a partir da espiritualidade tanto, né? Não a partir de religião específica, a partir do que eu entendia como bom sentimento. Então,
eu desenvolvi sozinho. Isso foi reiterado por obras que eu escolhia, né? Às vezes até a dedo, né? Dependendo da situação, que eu escolhia em relação, vamos dizer, aos meios de comunicação, videogame e tal. A igreja não reiterou isso, na minha visão, como deveria, mas permitiu que fosse divulgado. Ela permitiu que nos meios fosse divulgado e que isso, de alguma forma, gerasse alguma influência nas outras pessoas que me escutassem ou para quem eu falasse. Então, quer dizer, a igreja ajudou nesse ponto, não no sentido de trabalhar o conceito, ou mesmo até de manifestá-lo, de aplicá-lo na prática. Ela trabalha mais no sentido material. Não que isso seja necessariamente ruim, mas para mim é um trabalho incompleto, mas é um trabalho existente. Eu tentei fazer justamente essa complementação. Então, isso. Mas, ao mesmo tempo, eles permitiram os canais. Então, a igreja é nisso. Agora, no desenvolvimento do conceito, não. Então, não adianta dizer, eu ouvi por aí, não, mas a pessoa veio aqui e comeu do biscoito. Ou seja, eu teria tido açúcar porque eu comi do biscoito da igreja. Não, não foi a igreja que ofereceu esse conceito. Isso é um desvio. É mentira, isso é mentira. Pelo menos no meu caso específico. Agora, não sei se eles vão lembrar dessa questão da história e tal, nem sei se eu já falei isso em vídeo. Agora, é fake. O conceito, a nível de conceito. O biscoito em si eu não comi dentro da instituição. Isso que eu estou dizendo. O açúcar não veio de lá. E nem da igreja. Claro que tem muito a ver com a Bíblia, mas a igreja em si não foi quem ofereceu essa questão do biscoito. A palavra, sim. A igreja, não. A igreja como instituição e as pessoas, não é o que aconteceu. Permitiu um canal de divulgação. E é isso, mas então, essa é a grande questão. Eu levei o açúcar para lá para que o açúcar fosse divulgado lá. Embora isso também fosse um trabalho deles, porque na verdade está no Novo Testamento. Um pouco menos no Velho. Mas está no Novo Testamento também. Então eles aplicam, em parte pelo menos eles aplicam o Novo Testamento. Na verdade, na minha visão, seria um dever aplicar. E então é isso, apenas, como eu falei, quando eles permitem os canais de divulgação, na verdade eu usei talvez mais para isso, né? Não que eles não usem, mas eu acho que usaram menos do que deveriam. Eles focam mais no evangelho de seriedade e não no evangelho da tranquilidade. E isso eu acho uma coisa, por momentos, ou em momentos, meio perigosa. Mas apenas essas elucidações aí, ou seja, como se eu tivesse ido lá na igreja, peguei o açúcar e fui embora. Não, eu só usei os canais. O conteúdo em si não foi muito baseado naquilo que eu tive em igreja, em sede de igreja, a bem da verdade. E fica esse complemento. E vai.